Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje nós vamos falar sobre polígonos e medidas, tá? Eu vou começar falando sobre as medidas e depois nós vamos para os polígonos. Então vamos lá, pensando um pouquinho nas medidas. Nós usamos as medidas em tudo, né? Seja o comprimento, largura, altura, ou mesmo quando precisamos medir a conta da água. Na verdade, não somos nós, né? São os órgãos que fazem essa medição, mas também são usados instrumentos de medida. Termômetro em relação à temperatura e tantos outros instrumentos de medida. Mas de onde será que surgiu esses instrumentos de medida? Então, antigamente, as primeiras referências eram partes do corpo humano. Então, eles não tinham os instrumentos que nós temos hoje. Eles usavam a medida do pé, da largura da mão, do dedo, do palmo, da própria polegada, que ainda nós usamos até os dias atuais. Nós sabemos também que entre as medidas usadas antigamente, algumas ainda são aderidas, né, para os dias atuais. A milha brasileira, nós temos milha quando fala tantas milhas. Então, o que seria milha? Milha chamada brasileira é 2.200 metros, o valor de uma milha. Por mais que o nome pareça ser 1.000, mas é um pouco mais que 1.000, né? Milha inglesa, 1.600 metros, também é conhecida como essa milha imperial. Milha náutica ou internacional, 1.852. O palmo, 0,22 metros. O côvado, 0,66 metros, ou seja, 66 centímetros, né? Pé, 3.048 metros. Então, quando a gente fala um avião está a 5.000 pés, ou sei lá, 100 pés. Então, é o valor de 3.048 multiplicado pela quantidade de pés. É o nome que se dá para essa unidade de comprimento. E jarda, isso é muito usado até hoje, né, no futebol americano e em tantas outras coisas, vale 9.144 metros. Vamos pensar um pouquinho na polegada. Olha só. Então, os nossos televisores, ou mesmo celular, ou computador, todos eles são medidos em polegadas, né? Quando você vai comprar, ele diz 15 polegadas, 25 polegadas, uma TV de 80 polegadas. Quanto que vale essa polegada, então? Então, a polegada é essa partezinha do dedo aqui, né? Se você olhar no teu dedo, você vai ter aqui uma parte que seria quase que no meio, até a extremidade. Claro que a unha não conta, né, gente? Então, isso daqui é chamado de polegada. É claro que nem sempre vai ter a mesma medida, pode ser que a polegada seja um pouquinho diferente. Então, por isso tem uma medida universal, usado para a polegada. 2,54 centímetros, mas nós também dizemos 2,5, né? Aproximadamente, fazendo um cálculo mental aí, a cada 4 polegadas dá 10 centímetros, tá? Então, aqui, como que eu faço para saber em centímetros a polegada de um televisor? Que nem nessa situação, um televisor de 80 polegadas, então, para eu saber quanto que tá valendo, é a medida na diagonal, tá? Não é nem comprimento e nem largura, é aqui, ó, diagonal. Então, é a medida aqui é diagonal. 80 polegadas é só nós fazermos assim, 80 vezes o valor da polegada, 2,54 ou aproximadamente 2,5. E aí nós vamos saber quantos centímetros tem na diagonal desse televisor. Então, vamos fazer aqui rapidamente, 80 vezes 2,54. 203 centímetros ou em metro, então aproximadamente, podemos dizer aproximadamente 2 metros, porque 1 metro é 100 centímetros, então 2 metros vai dar 200 centímetros. Então, aproximadamente, um televisor de 80 polegadas tem 2 metros na sua diagonal. Interessante, né? Então, vamos lá. Agora, falando um pouquinho dos polígonos, né? Vamos pensar nos polígonos. Então, o que seria um polígono? Vamos vir aqui. Um polígono é uma região, né, do plano formada pela união de uma reta fechada e que, por sua vez, também forma por segmentos de reta chamado de lados.
Todos os pontos têm que ficar no interior dessa linha. Então, nós podemos pensar nos polígonos, nas figuras. Os polígonos não podem ter formas arredondadas. Então, aqui vocês observam os polígonos, em que eles não têm formas arredondadas, né? São formas geométricas planas, fechadas, cujos seus segmentos de reta não se cruzam. Ó, aqui, por isso que não é um polígono, porque teve esse cruzamento. Essas figuras são todas arredondadas. Dentro da classificação de polígonos, nós podemos ter côncavos e não convexos, convexos e não convexos, ou côncavos e convexos. Falando um pouquinho dos polígonos, nós conhecemos já os mais populares, né? O triângulo, pentágono, quadrilátero. Toda figura de 4 lados pode ser chamada de quadrilátero. Retângulos, quadrados. Nós temos o hexágono, que são os 6 lados, heptágono, 7 lados, octógono. Então, todas essas figuras, e claro que tem mais, né? São os polígonos, porque são delimitadas por um segmento de reta, ó. Finaliza com segmento de reta, não é aberta essa figura, ela é fechada. Para ser um polígono tem que ser fechado. Polígonos côncavos e convexos, ou convexos e não convexos. Em alguma literatura, ou seja, em alguns conteúdos de livros, vai aparecer essas duas palavras, côncavos e não, perdão, convexos e não convexos, ou côncavos e convexos. Também vai estar certo, ok? Então, nós temos os polígonos convexos e não convexos, ou os côncavos, né? Então, o que seria o côncavo e o convexo? Vamos pensar no convexo, uma figura fechada, uma figura que não tenha uma abertura, em que os seus ângulos, olha só, em que os seus ângulos é possível delimitar. No polígono convexo, né? Nós conseguimos delimitar. Já no côncavo, tem essa mudança aqui, ó. Então, para ser um convexo, ele teria que ser fechado aqui na linha. Então, ele tem aqui uma abertura, ele passa a ser mais aberto, ele é côncavo. Então, vamos pensar aqui nesses polígonos, né? Os convexos e os côncavos. Então, os convexos são as formas mais populares, que nós já conhecemos. E os côncavos, digamos que elas tenham pequenos segmentos que mudam o sentido, a direção da figura, tá bom? Então, falando um pouquinho ainda desses polígonos, nós sabemos que qualquer figura geométrica, qualquer uma delas, tanto côncavos e convexos, eu consigo medir os seus ângulos, seja os ângulos internos ou externos, né? Por exemplo, aqui. Então, eu tenho o ângulo interno. Aqui, externamente, ângulo externo. Todos esses vértices eu posso encontrar ângulos internos ou ângulos externos. Isso acontece em qualquer uma das figuras, tanto dos polígonos côncavos quanto dos convexos. Sempre vou ter ângulos internos. E se eu quiser medir externamente, como é que eu faço? Coloco um pontinho no vértice e traço ali um ângulozinho para medir com o transferidor. Então, todas essas figuras têm ângulos internos e ângulos externos. Vamos observar algumas características aqui, né? Olhando para as figuras, né? Para os polígonos. Então, os ângulos externos, a palavra já diz, é fora. Então, para você conseguir medir esse ângulo externo, nós colocamos um ponto e podemos traçar uma reta, né? Você pode traçar nessa direção ou na próxima direção. Então, traçando a reta, porque aqui, ó, é um segmento. Se esse segmento não tivesse fim, ele continuaria, correto? Então, nós podemos observar aqui, ó, observando no sentido da reta, traçando essa reta, nós conseguimos medir o ângulo externo. O ângulo interno já está fácil, está delimitado, era só colocar o ponto e medir quanto que seria o seu ângulo interno. Nós sabemos que existem polígonos regulares. O que são regulares? Quer dizer que todos os lados aqui em centímetros, lembrando que pode ser medida externa ou interna, né? E pode trabalhar com ângulos também. Então, todos os seus lados têm a mesma medida. Esses polígonos são chamados de polígonos regulares, tá? Então, uma figura regular
vai ter todas as suas medidas iguais. Ok? Então, uma figura regular vai ter os seus lados iguais. Então, vamos lá. A soma, olha aqui uma curiosidade interessante. A soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo qualquer é sempre 360 graus. Então, quando eu somo todos esses ângulos externamente, 2, 3, 4, 5, vai fechar 360 graus, tá? Essa é uma curiosidade. Vamos ver aqui, prosseguindo. Agora vamos falar dos ângulos internos, né? Então, os ângulos internos. Vocês sabiam que existe uma fórmula para calcular os ângulos internos de um polígono regular? Então, como que funciona essa fórmula? A soma dos ângulos internos, ó, I de internos. A soma dos ângulos internos é igual ao número N. N significa lados. N, nessa fórmula, significa lados. Então, a fórmula da soma é a seguinte: número de lados, N, menos 2, fecha parênteses, multiplicado por 180 graus. E aí você vai saber o total de graus dentro de uma figura regular. Nós já vamos usar essa formulazinha e fazer o teste aqui, tá bom? Quando você quer saber apenas uma única medida, né? Você quer saber apenas se a figura é regular, você pode ter o total da soma e dividir, que nem nesse caso são 3 partes, então eu divido por 3. Aqui são 5 partes, eu vou dividir por 5. Ou também, usando um transferidor, você consegue medir. Para usar um transferidor, você vai colocar um ponto aqui, né? E você vai traçar uma linha. Usando o transferidor, claro que uma linha reta, né? E vai ver quantos graus dá esse pedacinho aqui. Se for uma figura regular, você vai observar que os outros ângulos também são iguais. Tá bom? Se for regular. Se não for regular, se tiver lados diferentes, daí os ângulos também não serão iguais. Poderão ser ângulos diferentes, ok? Então, vamos lá. Vamos resolver essa fórmula da soma, quando eu quero simplesmente somar sem ter que medir os ângulos. Então, a fórmula da soma é número de lados menos 2 vezes 180. Digamos que eu quero encontrar a soma dos ângulos internos de um triângulo. Ó, eu tô falando dos ângulos internos, tá? Eu não tô falando dos externos, tô falando dos internos. Como que eu faço, então, usando a formulazinha? Soma dos ângulos internos é igual à quantidade de lados menos 2, tudo isso vezes 180 graus, correto? Então, o número de lados, um triângulo tem 3 lados. Soma igual 3 lados menos 2 vezes 180 graus. 3 lados menos 2 fica 1. E 1 lado vezes 180 é igual a 180. Então, dentro de um triângulo regular, lembrando que nós estamos falando de figuras regulares, que têm a mesma medida, né? Dentro de um triângulo tem 180 graus. Ok? Vamos fazer mais uma operação assim. Vamos pensar aqui dessas figuras. Vamos pegar esse pentágono. Vamos descobrir o total de ângulos dentro desse pentágono regular. Soma dos ângulos internos, né? Ângulos internos de um pentágono. Então, nem sempre você precisa ter a figura desenhada, você pode só saber a quantidade de lados e usar a fórmula. Soma dos ângulos internos de um pentágono. Então, o que eu faço? Usando a fórmula, soma dos ângulos internos é igual ao número de lados menos 2, o resultado vezes 180 graus. Então, vamos lá. Soma dos ângulos internos, SI. Número de lados de um pentágono, 5 lados. 5 lados menos 2, vezes 180 graus.
daí nós fazemos aqui 5 menos 2, 3. 3 vezes 180 graus e nós já vamos descobrir quantos graus tem dentro de um pentágono. Vamos fazer aqui. 3 vezes 180 graus, então, 540 graus. Olha que interessante. Dentro de um pentágono, somando, gente, somando todos os seus ângulos, o resultado foi 540 graus. Mas digamos que assim, ó, agora você fale, mas eu queria saber, prof, o valor de cada ângulo. Eu já sei o total, que é 540. Tá, beleza, já sabemos o total, que o total aqui deu 540. Escreveu, total deu 540 graus, beleza. Mas eu quero saber cada um desses ângulos quanto que medem. O que que nós fazemos? Contamos os vértices, ou seja, os ângulos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, quanto que eu tenho que dividir? Por 5. Para você descobrir o total, você usa a fórmula da soma. E para você descobrir 1 por 1, você pega e divide pela quantidade de ângulos. Usa o resultado da fórmula da soma. Então, 540 graus dividido por 5 lados vai dar 108, né? 108 graus. Então, cada ângulo desse... Deixa eu só testar aqui, ver se eu fiz certo, só um pouquinho. 540 dividido por 5. 108. Cada ângulozinho desse vai ter 108 graus, mas é se for um pentágono regular, tá? Pode ser que essa figura aqui que eu tô mostrando não seja regular. Mas olhando bem de perto, acaba sendo, né? Porque assim, ó, quando nós observamos aqui, quando nós observamos aqui, ó, se eu fosse fazer uma linha reta, vocês lembram que um ângulo reto tem um L, né? Se eu fosse fazer um L, daria aqui, mais ou menos. Então, aqui daria 90 graus. E tá um pouco mais aberto, então quer dizer que é um pouco mais que 90 graus. Então, podemos considerar 180 graus. Então, aqui daria 108 graus. É claro que nós não estamos com instrumentos para medir, né? Nós estamos simplesmente fazendo o cálculo. Vamos fazer mais alguns exemplos para vocês praticarem um pouquinho mais essa questão. Então, vamos lá. Vamos pensar que eu quero agora fazer a soma dos ângulos internos, de um hexágono, de um quadrilátero. Vamos fazer de um quadrilátero. De um quadrilátero. Vou usar um quadradinho, que tem seus lados iguais aqui, tá bom? Então, a soma dos ângulos internos de um quadrado. Vamos lá. Fórmula da soma é fácil. Soma dos ângulos internos igual ao número de lados menos 2. Tudo isso vezes 180 graus. Fazemos soma dos ângulos internos igual. Quantos lados tem um quadrado? 4. Então, você vai fazer lá 4 menos 2 e o resultado vezes 180 graus. 4 menos 2 é igual a 2. 2 vezes 180 dá 360 graus. 360 graus foi o total da soma dos ângulos. E agora, se eu quiser saber qual o valor de cada ângulo desse, nós dividimos o total. Então, nós pegamos o total da soma e dividimos pelos lados, não é isso? Ou pelos ângulos, se quiserem escrever. Se deu 360 a soma de 4 ângulos, então, para eu descobrir cada um, é só fazer 360 dividido por 4. Vocês vão observar que vai dar 90 graus. Por isso que dentro de um quadrilátero, cada ângulo forma 90 graus. Geometricamente fica fácil. Se nós olharmos, é um L, uma linha reta. Então, certíssimo. 90 graus. Vamos praticar mais um pouquinho, para vocês irem se adaptando. Aqui, vamos pegar o octógono, tá bom?
fazer mais essa questão só. Octógono. Quantos lados tem um octógono? 8 lados. Então, nós usamos a fórmula novamente. Trocar de cor agora. SI, soma dos ângulos internos, igual o número de lados, menos 2. E o resultado multiplica por 180 graus. Então, nós vamos fazer SI igual o número de lados, um octógono tem 8 lados. Menos 2 e o resultado vezes 180 graus. Soma dos ângulos internos igual 8 menos 2 dá 6. 6 vezes... Opa! Só um pouquinho que travou aqui. 6 vezes 180 graus. Soma dos ângulos internos, a gente vem e faz essa multiplicação aqui. 6 vezes 180 graus, dá 1080. Esse é o total de graus, somando todos os ângulos de um octógono. Ó, lembrando que o octógono tem 8 lados. O total dá 1080. E digamos que eu quisesse descobrir apenas um único ângulo. Então, o que nós fazemos? Pegamos o total e dividimos pela quantidade de ângulos, né, dessa figura regular. Octógono, 8 lados, então dividindo 1080 por 8, 135 graus em cada lado. Algumas vezes os exercícios nos dão só o nome da figura e querem saber quantos graus tem dentro da figura inteira. Então, nós usamos aqui a fórmula da soma e descobrimos. Outras vezes vai nos dar o nome da figura e vai perguntar um ângulo. Então, o que você vai ter que fazer para descobrir de um único ângulo? Você vai ter que fazer toda essa operação usando a fórmula da soma dos ângulos internos, encontra de todos eles e depois divide pela quantidade de lados, que nesse caso foi 8, e aí você descobre quanto que um ângulo mede, tá? E, para finalizar, né, lembrando então que essa formulazinha é usada para polígonos regulares, ou seja, que tem ali um padrão nas suas medidas. Aqui, o último conteúdo, então, desse vídeo, dessa aula, é sobre os perímetros, né? Perímetro você já conhece. O que é o perímetro? O perímetro é a soma, o comprimento do lado, a medida. Muitas vezes é chamado de perímetro urbano, que é a delimitação de um bairro, de uma comunidade, de uma cidade. As próprias formas geométricas também nós podemos ter as medidas e fazer o cálculo do perímetro. Mesmo uma planta, nesse caso arquitetônica, em que, olha, a gente observa a planta abaixo de uma casa, né? Ela está em 2 dimensões, e aí nós temos que calcular o perímetro. Você pode calcular separadamente cada pedacinho de um cômodo para saber. Por que é importante isso? Porque às vezes vai colocar um rodapé ali na parede, ou vai colocar no chão, ou um papel de parede, ou vai ter que comprar uma porta, vai ter que medir. Então, tudo isso nós usamos perímetro, né? Nessa situação, para saber o perímetro de cada cômodo, nós teríamos que pegar o valor e somando, né? O valor de cada lado e somando, descontando as portas e janelas também, né? Então, esse é um exemplo prático de perímetro. Só um minuto. Aqui, meu computador tinha travado, desculpe. E aí, dessa forma, nós conseguimos fazer um exemplo prático de perímetro. Aqui, ó, eu coloquei um exemplo, que é o Triângulo das Bermudas. Já ouviram falar do mistério do Triângulo das Bermudas? Se nunca ouviram, pesquisem que vocês vão gostar, bem curioso. Então, por que é chamado Triângulo das Bermudas, né? Então, porque é uma triangulação entre 3 grandes cidades, né? Então, nós temos as ilhas, chamadas Ilhas Bermudas, Porto Rico, né? Nós temos aqui Miami. Então, juntando esses 3 localidades, vai formar um triângulo. Por isso que é chamado de Triângulo das Bermudas, né? Que acredita que muita coisa misteriosa acontece aqui. Mas, enfim, vocês vão pesquisar isso depois, tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje. A nossa aula foi sobre polígonos e medidas.
Eu vou deixar atividades recomendadas, tá? Tanto na plataforma Khan Academy, que faz parte da tarefa, como também no livro de vocês, ok? Um abraço, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau.